Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês e vai ser um prazer ter você lá comigo. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. Como eu sempre digo em todas as traduções, se não for do seu interesse esse tipo de vídeo, peço gentilmente que você aguarde os próximos. Mas se for do seu interesse, ouça com atenção, ore e peça a Deus discernimento para o significado do sonho. O título do sonho é O Sonho Rockwell. Então, vamos lá. Olá a todos, eu sou o pastor Dana Coverstone e tive esse sonho de manhã hoje bem cedo, por volta das 4h30, quando eu acordei. E compartilhei durante um evento de oração nesta manhã. Eu quero compartilhar esse sonho que se chama o sonho de Rockwell. Eu acho que uma vez que você ouvir, vai entender o porquê. Eu acredito que é um sonho bem simples e eu o tive ontem, dia 12 de fevereiro de 2022. Sonhei que eu estava em uma área que fica antes de entrar em um santuário. Em algumas igrejas chamam de vestíbulo. Eu fui atraído por uma pintura na parede de Norman Rockwell, com uma cena do evento de ação de graças, que muitos de nós estão familiarizados, com uma senhora colocando o peru, o avô atrás e todos sentados ao redor da mesa com essa família. Essa pintura estava em um quadro grande com uma moldura simples de ouro. Enquanto eu olhava para a imagem, eu fui colocado na cena e então eu estava sentado na mesa quando o avô trouxe o peru. Ele estava olhando para trás através da janela e de repente fecha as cortinas rapidamente e olha com um olhar bem estranho para sua esposa. Naquele momento, soou para mim como tiros e explosões que estavam acontecendo fora da janela. As crianças começaram a pular na mesa para olhar para fora. E a avó deu um grito com eles, dizendo: "Sentem-se novamente. Não há nada acontecendo lá fora." E então ela voltou a colocar um sorriso pacífico nos lábios e voltou para o peru, como se nada tivesse acontecido. Os que estavam na mesa sabiam que algo estava acontecendo. Então começaram a olhar os seus telefones celulares para procurar notícias do que tinha acontecido. Então o avô gritou com eles para que eles guardassem seus telefones e focassem na reunião familiar. Ambos disseram, o avô e a avó, para as crianças: "Calem a boca e ouçam, não está acontecendo nada lá fora." Ele continuava olhando pela janela e toda vez acontecia um ruído significativo do lado de fora. E a avó tinha daqueles sorrisos bem falsos, que dá para perceber que eram forçados. E ela continuava apenas sorrindo para as pessoas e pegando o peru. Ela encheu cada prato, por volta de 10 a 12 pessoas estavam sentadas naquela mesa. E então o avô disse para que todos dessem as mãos, que ele iria orar. 3 pessoas da mesa estavam olhando pela janela e pareciam estar muito preocupados enquanto seguravam as suas mãos, mas eles estavam olhando pela janela, por detrás do avô. Então ele abaixou a cabeça, mas disse a eles: "Ignorem o que está acontecendo lá fora, porque nada está acontecendo." Então, obviamente, essas pessoas estavam cientes de que algo acontecia, mas ele dizia literalmente para que eles ignorassem. Então ele fechou os olhos e começou a orar, mas enquanto ele orava não saía nenhum som de seus lábios. Enquanto ele fazia isso, a casa começou a tremer. A avó olhava aqueles 3 que estavam preocupados com a janela e dizia-os: "Feche os olhos
e se preocupem com a oração. E o avô continuava a orar, mas nenhum som saía de seus lábios, e ele continuava olhando pela janela, mas mantinha os seus olhos fechados e a sua boca se movimentando, sem palavra alguma sair. O barulho se aproximou da casa e ela balançou mais algumas vezes, e cada vez que o avô levava um susto, fazia um barulho lá fora muito alto e a casa tremia. Então ele disse amém, muito alto e exagerado, e prolongando a palavra. E sorriu para todos naquela mesa, sorrindo como se tudo estivesse normal. Vamos comer e fingir que está tudo bem. As pessoas começaram a comer e depois de algumas mordidas, as pessoas fizeram um rosto de que a comida não estava boa, colocando as mãos na sua boca, como se tivesse algo amargo ou azedo. O avô disse, esta comida é tão boa, exagerando, falando isso. As 3 pessoas eram o pai, a mãe e um filho adolescente, que expressaram uma preocupação anteriormente, olharam um para o outro, se discutindo, e o adolescente falou e disse, não, isto é muito ruim. Neste momento, a avó se levantou e gritou, não fale assim com o seu pastor. Ela jogou o guardanapo sobre a mesa. Então ela derramou um molho nos 3 pratos desses 3 que estavam reclamando e disse, isso vai facilitar a descida da comida, então pare de reclamar. E os outros continuaram mastigando sua comida, olhando ao redor, mas eles não podiam falar que o gosto da comida não estava boa. Então eu notei que todas as pessoas, incluindo aqueles 3, estavam desnutridos, pálidos, pareciam que tinham perdido muito peso. As roupas estavam largas. Então ouvi um som de assovio, como quando você ouve um míssil chegando à terra, em alguns filmes. E então aquelas 3 pessoas que estavam preocupadas desde o princípio levantaram, olharam para fora da janela e estavam preocupados. E então eles disseram, todo mundo saia agora. Então eles pularam para debaixo da mesa e neste momento a casa explodiu e havia fumaça, fogo e muita destruição. Então ficou toda aquela fumaça, eu não podia enxergar nada. E quando clareou, eu pude ver que a mesa ainda estava lá. Mas o dano com relação às pessoas tinha sido catastrófico. Eles estavam todos mortos e desmembrados. Havia sangue para todos os lados. Ficamos deitados lá. Os pratos de comida ainda estavam na mesa. As 3 pessoas que estavam preocupadas saíram debaixo da mesa e sentaram-se na extremidade oposta da mesa do avô morto. E agora o homem que eu vejo tantas vezes em meus sonhos apontou para cada uma das 3 pessoas e disse, você foi sábio em ouvir a palavra, por isso foi poupado da destruição que aconteceu aqui agora. Advirta a igreja para ouvir e inspecionar cada mordida de sua comida. E avise aqueles no púlpito para parar de alimentar o seu povo com uma mentira, pois estou assistindo e vou destruir o poço envenenado. E eu removerei minha luz desses púlpitos e a vida de seus olhos. Então ele disse, vão e encontre água fresca e verdade, que irá alimentar suas almas. E aquelas 3 pessoas se levantaram e se limparam, e se abraçaram e estavam agradecendo aquele homem, por poupá-los e salvá-los. E ele simplesmente disse, vocês se salvaram por reconhecerem a verdade que não estava sendo falada. Então olhou para mim e disse, avise a igreja, continue alertando a igreja para buscar a verdade até que eu venha. Opinião dele. Eu acho que existe uma interpretação óbvia para o sonho que eu tive. A pessoa que estava sendo o pastor não estava pregando a verdade, não estava falando a verdade, não estava avisando as pessoas naquela mesa dos perigos lá fora. E ele estava bem ciente do que estava acontecendo, mas ele continuou virando de costas e não falava sobre isso. Na verdade, ele encorajava para que eles nem pensassem em olhar para aquilo. E a avó cobriu a comida que tinha gosto ruim, com um molho, cobrindo a verdadeira comida ruim, para que ela se tornasse falsamente boa.
E não era saudável, não estava alimentando eles. Eles estavam desnutridos. Eles estavam recebendo a palavra de Deus pregada e ensinada a eles de maneira inadequada. Deus não estava alimentando aquelas pessoas com a sua verdadeira palavra. Quando o adolescente disse, essa comida é ruim, quando alguém diz, você não está pregando a verdade, a avó ficou muito brava e disse, não fale com seu pastor assim. Existe um falso evangelho sendo pregado, onde você não precisa de nada mais para ser salvo. Eu quero dizer que o ponto central do sonho é falsa doutrina e falso ensino. Não pode alimentar as pessoas. Não muda a vida das pessoas. Não tem capacidade de transformar, não tem nenhum poder e autoridade. Não há nada que possa fazer a diferença na vida das pessoas. O avô dizia, vamos comer e fingir que está tudo bem. Aquelas 3 pessoas que estavam sentadas, que entenderam que não estava sendo pregado a verdade, reconheceram os sinais, ouviram um barulho. Ninguém mais se importava com isso. Até mesmo o pastor, que estava ciente, mas recusava a alertar a igreja. E aquelas 3 pessoas que ficaram vivas, no final, ouviram que você é sábio para ouvir a palavra. E foi isso que te poupou de toda a destruição. Também disse para que eles alertassem a igreja e ouvissem e observassem o que eles comem. Deus avisou a respeito dos púlpitos, a respeito daqueles que têm liderança, que têm autoridade espiritual diante de muitas pessoas. E ele disse que cuidaria disso. As pessoas que continuam pregando e ensinando mentiras e toda desinformação gospel vão receber aquilo que está chegando para elas. Pediu para avisar aqueles no púlpito para parar de alimentar o seu povo erroneamente e que ele destruiria todo este poço envenenado e removeria toda a luz do púlpito e a vida de seus olhos, tendo a ver aqui com o seu chamado, o chamado de cada um. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, até mesmo os cristãos. Como diz Paulo em Coríntios, que as nossas obras serão julgadas pelo fogo. É melhor você esperar que o que você construiu seja de pedras preciosas, ouro e prata, e não feno, madeira e palha. Mas Deus está dizendo a eles, comece a pregar a verdade, comece a ensinar a palavra. É para falar a verdade a respeito das notícias que estão acontecendo ao redor. Não é mais para acontecer este evangelho fácil, onde só se fala que tudo vai dar certo, que está tudo bem, e feche os olhos do povo para a realidade, para que as pessoas possam se preparar. Esse evangelho fácil não se aplica a Jesus, pois ele disse, através de muitas provações e tribulações, vocês entrarão no reino dos céus. Ele também diz que o caminho é estreito, e poucos são aqueles que o encontram, e esse é o evangelho que deve ser pregado. Eu não estou te dizendo o que você deve fazer na sua igreja, mas certifique-se de estar orando por seu pastor. Certifique-se que você está orando para aqueles que ensinam a verdade. O homem avisou para que eles fossem procurar água fresca e verdade que alimentaria suas almas. Se estamos apenas tentando fazer as pessoas ficarem confortáveis no púlpito, não estamos fazendo nada que valha a pena. Não estamos sendo obedientes ao chamado de Deus em nossas vidas. Ele disse que eles se salvariam reconhecendo a verdade. Saiba que Deus está me mostrando, através desse sonho, que você precisa falar com seus pastores. Você tem o direito e a responsabilidade, como pessoa naquela igreja, para conversar com o seu pastor sobre o que está sendo pregado. Observe bem quem você tem seguido, a igreja que você está. Estude a palavra, se aprofunde. Procure saber o que realmente é heresia, o que é de Deus e o que não é. Você é responsável por aquilo que você está se alimentando também. Precisa ser abordado coisas que a cultura está enfrentando e jogando na igreja. Precisamos lidar com a identidade da igreja, o estilo de vida alternativo, o pecado, e ensinar que o inferno é real. Pastores, não podemos comprometer mais o evangelho. Crentes, cristãos, não permitam que os seus pastores comprometam o evangelho. Deixe seu pastor saber que você quer ser desafiado, encorajado, que você
quer ir mais fundo na palavra e fazer a diferença em sua vida. Esteja orando por seu pastor a cada dia. Obrigada por continuarem orando, obrigada por estarem caminhando na fé, obrigada por continuarem fazendo a diferença e a sua parte no mundo. Deus abençoe a todos. Então é isso, queridos, nós ficamos por aqui. Na minha opinião, realmente é um sonho bem profético. Um dos sinais que Jesus nos alertou foi os falsos profetas. O apóstolo Paulo nos ensina sobre as falsas doutrinas, nos ensina sobre os contos que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Então, este é o tempo, e começou cada vez mais a heresia se levantar, a apostasia se levantar. Nós, como verdadeiros cristãos, que não porque somos melhores, mas porque entendemos que somos falhos. Então, precisamos buscar, através do Espírito Santo de Deus, esta verdade, e principalmente através da palavra. Então, você precisa estudar por conta própria. Você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar em oração e em clamor ao Senhor. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.